Semana passada, ou melhor, no começo dessa semana, eu e a senadora Ana Amélia abordamos aqui a questão do contrabando, o excepcional prejuízo que o contrabando causa ao nosso país. Segundo as estatísticas, inclusive citadas aqui pela senadora Ana Amélia, o ano passado o Brasil perdeu de receita 115 bilhões de reais e o pior, houve um acréscimo de 15% em relação ao ano de 2014. Então, nós apresentamos, eu e a senadora Ana Amélia, um projeto que tem como objetivo ajudar na solução, na redução deste grande problema. Atualmente, o contrabandista, que causa um prejuízo enorme à economia brasileira, tanto no que se refere à criação de empregos, aos investimentos de novos empreendimentos e à perda de receita da União, dos estados e dos municípios. A pena para o contrabandista é de 2 a 5 anos. Nós fizemos aqui nesse projeto de lei 85, PLS 85, de 2016, uma equivalência da pena do contrabandista com a pena do traficante de drogas. Por quê? Nas reportagens que nós assistimos a semana passada, no final de semana, os contrabandistas são presos e depois nós recebemos as informações da própria imprensa, da reportagem, que aquele contrabandista já foi preso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, porque a punição é muito leve e, portanto, compensa transformar aquele delito numa atividade rotineira e permanente por parte das quadrilhas. E elas são todas respaldadas por grupos, por corporações econômicas que enriquecem à custa do empobrecimento do nosso país. Neste projeto PLS 85, eu e a senadora Ana Amélia, nós aumentamos a pena de reclusão de 2 a 5 anos para 5 a 15 anos e multa. No parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o contrabando é praticado mediante transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Por quê? Porque esse tipo de contrabando aéreo, marítimo e fluvial é próprio das grandes organizações econômicas que os fazem. Portanto, merece um acréscimo de pena de 1/6 a 1/3 quando este contrabando é praticado mediante transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Porque somente as grandes quadrilhas têm condições de usar aviões e barcos para esse transporte do contrabando. Nós justificamos, senhor presidente, no projeto o seguinte: o contrabando deve ser reprimido e combatido com mais eficiência e eficácia, porque nocivo ao mesmo tempo ao erário, às empresas brasileiras, a seus empregados e aos consumidores. Todo mundo perde, só os contrabandistas ganham. O consumidor perde porque compra um produto falsificado, um produto sem garantia.
E, muitas vezes, esse consumidor também perde o emprego porque as fábricas brasileiras são fechadas. E perde-se a União, os estados e os municípios com relação à receita tributária. Com contrabando, indubitavelmente, perde o Estado, que deixa de arrecadar tributos, perdem as empresas brasileiras porque sofrem concorrência extremamente desleal, perdem também, consequentemente, os empregados dessas empresas, porque postos de trabalho são colocados em risco, por fim, perde os consumidores, perde porque os sujeitos a adquirir produtos falsificados que podem fazer até mal à saúde. O desvalor do contrabando, do nosso ponto de vista, equivale a do tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual apresentamos este projeto, eu e a senadora Ana Amélia, no sentido de incrementar a pena do primeiro, comunicando-lhe a mesma pena do segundo, ou seja, igualando a pena do contrabando à do tráfico de drogas, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, da Lei Antidrogas. Passo com prazer uma parte à senadora Ana Amélia, coautora comigo aqui desse projeto de lei. Com muito prazer, senadora. É uma grande honra compartilhar com Vossa Excelência da iniciativa de Vossa Excelência nesse projeto 85/2016, que eu penso nesta hora de aguda crise que o país atravessa, com uma situação financeira muito delicada da União, dos estados e municípios em matéria de receita, porque a economia está numa situação de absoluta, eu diria assim, de desaceleração a economia, crescimento baixo, inflação alta, desemprego elevado. Então, essa iniciativa vem proteger o emprego, vem aumentar a receita, porque o contrabando, como a própria palavra, ele não paga imposto e tira emprego. E aí é um crime ainda. Eu queria me solidarizar com os números apresentados por Vossa Excelência. São 115 bilhões de reais que o país perdeu com o contrabando. Esse dinheiro dava para fazer muita coisa. Eu disse, esse valor é quase 5 CPMFs, senador, somadas, arrecadação de 5 CPMFs. Então, é muito dinheiro. Então, eu queria digamos, cumprimentá-lo pela iniciativa e dizer-lhe que vamos trabalhar muito, que eu penso que isso é uma iniciativa que é importante para o país, para assegurar o nível de emprego. As empresas, os empreendedores que trabalham legalmente no nosso país pagam impostos, obrigações sociais e também para a própria receita da União, dos estados e dos municípios. Então, me congratulo com Vossa Excelência por essa oportuna iniciativa, senador Raimundo Lira. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Peço à mesa que incorpore as considerações da senadora Ana Amélia, que me inspirou, ou melhor, que me inspiraram, né, a ideia desse projeto, juntamente com a senadora Ana Amélia. Apresentei também, senhor presidente, um outro projeto de lei número 86. Todos nós sabemos que o que mais causa prejuízo ao país, em primeiro lugar, é a corrupção, o desvio, o uso inadequado, desonesto dos recursos do setor público. E a corrupção, portanto, ela precisa ser contida da forma mais veemente, mais eficiente, permanente e constante, inclusive com leis mais rigorosas, e o Congresso Nacional, o senador Cristóvão Buarque, está aguardando aquele projeto de lei que vai ser apresentado de iniciativa popular, com orientação e acompanhamento de vários procuradores, para que possamos aqui debater com mais intensidade essas medidas
porque nós temos aqui dois exemplos que não são adequados para o Brasil, mas podemos citar, nessa questão da corrupção, a China e a União Soviética. Dois países que anteriormente eram países fechados, países comunistas. Então, quando a China começou o que eles chamaram de duplo sistema, ou seja, manter o sistema político como eles tinham, de uma forma centralizada, um partido único, mas abriram a economia para o sistema capitalista, copiando o exemplo de Hong Kong, que passou, a partir de um determinado momento, que era uma colônia inglesa, para o domínio da China. E o combate à corrupção na China foi um combate veemente, constante e permanente. E hoje a China, não vamos analisar a questão política, hoje a China é o segundo PIB do mundo, depois dos Estados Unidos. Quer dizer, a economia tem um crescimento de tal maneira que hoje o mercado automobilístico chinês compra mais carros do que os Estados Unidos. Em 2015, a China deve ter adquirido, para os consumidores, devem ter adquirido 18 milhões de veículos, contra menos de 16 milhões dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Paralelamente, a Rússia, ao se abrir para o sistema capitalista, não teve o cuidado de coibir com a mesma veemência a questão da corrupção na Rússia. E a Rússia, que era um país tecnologicamente mais adiantado do que a China, era um país mais avançado do ponto de vista da ciência, da pesquisa e da tecnologia. Hoje é um país chamado de emergente. E o mundo todo sabe que o que mais prejudicou a economia da Rússia foi exatamente a corrupção, a intensidade da corrupção, né? Então, nós precisamos, ao nosso modo, no nosso sistema democrático, conter da forma mais veemente a corrupção no país. Então, senhor presidente, eu apresentei o projeto 86/2016. No seu parágrafo único do artigo 61, a publicação do instrumento de contrato ou de seus aditamentos, em forma resumida na imprensa oficial. Esse é o que a lei atual determina, que as licitações, não é, sejam publicadas de forma, os contratos que são firmados com as empresas sejam divulgados de forma resumida na imprensa. Aí nós acrescentamos, senhor presidente, e na íntegra, em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações na internet, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pela administração até o 5º dia último do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvando o disposto da lei, do artigo 26 dessa lei. Então, o que quer dizer? Atualmente, os contratos, senador Regufe, eles são publicados pelo município, pelo Estado e pela União, de forma resumida. Então, se esses contratos foram publicados na sua íntegra pela internet, né, nos sítios pertencentes ao setor público, sem custo, né, então não vamos ter nenhum tipo de prejuízo em termos de meio ambiente, utilizando papel, né, utilizando qualquer outra coisa que venha utilizar de forma intensiva os recursos de que nós dispomos em termos de utilização e prejudicialidade do meio ambiente. Então, é uma medida que acredito ser simples, mas de grande eficácia. Apresentamos também, senhor presidente,
um projeto de lei número 87 de 2016, que no seu artigo 19, parágrafo 9º, os planos de saneamento básico deverão priorizar o atendimento de áreas dotadas de estabelecimento de ensino e de saúde. Então, se um município vai construir um hospital, né, então que seja priorizado a construção daquela unidade numa rua, numa localização em que já tenha saneamento básico. Porque nós sabemos que a falta de saneamento do país, ela acarreta um grande prejuízo ao sistema de saúde brasileiro e, naturalmente, um grande prejuízo à saúde das pessoas. Então, as crianças precisam ser protegidas e, logicamente, a saúde da população brasileira com mais razão. No seu parágrafo 2º, no seu item 2º, priorizar planos, programas e projetos que visem a implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda e nas áreas dotadas de estabelecimentos de ensino e saúde. Ou seja, o contrário do que nós acabamos de dizer. Quando for instalar escolas, ou hospitais, ou unidades de saúde, priorizar as áreas que têm saneamento básico, né? Da mesma forma, quando for fazer saneamento básico, implantação do saneamento básico, priorizar as áreas que têm escolas e unidades de saúde. Então, nós estaremos conciliando as duas coisas de uma forma que vai reduzir os gastos da saúde do nosso país e melhorar a qualidade de vida da população, principalmente das crianças. Nos últimos anos, a difusão dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil apresentou alguns avanços. No entanto, é preciso reconhecer que a implantação desses serviços tem ocorrido de maneira bastante lenta e gravemente desigual, se considerar diferentes realidades geopolíticas do país. Dentre os mais prejudicados com falta de saneamento, contam-se crianças e a classe mais empobrecida. Com relação ao ensino e estudo, o Centro de Pesquisas Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, de 2008, apontou que, em termos de impacto na educação, havia uma diferença de 30% no aproveitamento escolar entre as crianças que têm e as que não têm acesso ao saneamento básico. Senador Cristóvão Buarque, especialista nessa área. Situação que causará reflexos ao longo da vida, pois os estudantes com pior aproveitamento tendem a ser os menos qualificados e, portanto, terão menos salários na sua vida profissional. No Brasil, 12 mil escolas não têm esgotamento sanitário, segundo o Censo Escolar de 2009. Isso corresponde a quase 8% das unidades com capacidade para atender cerca de 20 milhões de crianças. Além disso, em quase 20 mil escolas, a água consumida pelos alunos não é filtrada e 800 não têm sequer redes de abastecimento de água, senhor presidente. Eu agradeço a generosidade de Vossa Excelência pelo tempo e queria aqui encerrar as minhas palavras fazendo uma breve homenagem à cidade da Paraíba, do Espírito Santo, uma das mais antigas, que completou no dia 7 de março 120 anos, né? É a cidade de Augusto dos Anjos, o maior poeta da história da Paraíba e reconhecido nacionalmente. Portanto, eu levo o meu abraço para a cidade de Cruz do Espírito Santo. E antes de sair daqui da tribuna, senhor presidente, eu passo uma parte aqui, concedo uma parte ao meu amigo senador Regulfi.